Boa sexta-feira, são 10h18 e depois de uma semana marcada por uma crise política em Portugal que levou à admissão súbita do Primeiro-Ministro António Costa e que fez o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falar ontem ao país, comunicando assim eleições antecipadas para o dia 10 de março do próximo ano. Começa agora mais um Visto de Fora, a análise semanal do país e da Europa, com Begonha Inhingas, Olivier Bonamici e a condução de Sérgio Costa. Estamos muito curiosos para vos ouvir esta semana. Bem-vindos a todos. Bem-vindos, bom dia. Muito bom dia. Bom dia. E já lá vamos à análise ao momento político em Portugal, mas eu primeiro gostava de saber como é que vocês reagiram quando se aperceberam destes desenvolvimentos da política portuguesa. Não sei quem é que quer começar. Qual foi a vossa primeira reação? Pois eu estaba, por sorte, porque eu acho que sou unha sortuda, realmente, porque as persoas temos de recoñecer as coisas. Eu estou esta semana a traballar a partir de Lisboa, e entón esta costela xornalística que eu teño, eu estaba a traballar, non é, para Eurorexao Galiza Norte de Portugal, mas a traballar a partir de Lisboa esta semana, e entón vivin todo en vivo e en directo, non é? E eu estaba a facer outras coisas, tiña un maguniao de traballo, e telemática, e un dos meus xefes diz: "Oia, que o que está a acontecer en Lisboa, que está a haber moitas buscas, moita coisa". Então, começo a ligar o computador, tal, uau, todo a ver, e acompañar tal cual como cando eu exercía o xornalismo como correspondente, e a viver moito, intensamente todo isto e sorpresivamente. Desta vez não podes dizer maravilhoso, não é? Não, isto foi uma bomba. Bomba. Dizer surreal. Não, mas eu curiosamente eu estava a trabalhar sobre outra coisa, outra reportagem, e de repente recebo uma mensagem de um amigo meu que me diz: é desta vez que o António Costa vai cair. Só que o problema é que o meu amigo meu é anti-António Costa e diz-me isto todos os dias. Portanto, e de repente recebo mais uma mensagem. E digo-me: o que é que se passa? Ele está a brincar ou porque é que ele diz todos os dias? E depois, claro, começa a ligar a televisão e a ver a rádio, não é? Sim. E de facto percebe este terremoto, desse sismo político que aconteceu em Portugal. E já lá vamos então à análise da atualidade política portuguesa, mas para já, Teresa, vamos olhar para os temas europeus da semana. Vamos lá, o Visto de Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. A União Europeia dá luz verde às negociações para a adesão da Ucrânia ao espaço comunitário. Decisão de abertura de negociações deverá ser aprovada pelos líderes europeus na reunião do Conselho de dezembro. Begonha, há progressos que permitam de facto desencadear este processo de negociação para a adesão da Ucrânia à União Europeia? Há progressos, mas eu acho que a Ucrânia, por muito que o Zelensky, o presidente da Ucrânia, esteja e tamén nas redes sociais a continuar moito activo e a dizer que realmente a Ucrânia está tudo. De feito, ele publicou varias coisas, non é? Varios posts a explicar que está moito, cada vez máis perto e que van continuar a traballar, e a Unión Europea para isto. Eu vexo que todo o que está a acontecer agora en Oriente Próximo está a dificultar moito isto, non é? Sí. A Europa neste momento está focada noutras coisas. Temos moitos problemas nós. Houve moitas noticias de última hora en España, en Portugal, temos a guerra no Próximo Oriente, e realmente isto, todo isto que está a acontecer de actualidade internacional vai dificultar isto moito. Ainda assim é um bom sinal a União Europeia dar essa luz verde para desencadear negociações. Sim, mas eu acho que são fica também um bocado com boas palavras, não é? Sim, é luz verde, mas todos sabemos que isto vai demorar bastante. Quando eu dizia bom sinal, Olivier, é um sinal de que a Europa não está a esquecer a Ucrânia. Mas eu insisto nesta pergunta: há progressos que permitam desencadear este processo de adesão? Sim, eu diria que há um trabalho que está a ser feito, e a União Europeia reconheceu isso por parte da Ucrânia, por parte da Geórgia também, mas ainda há um longo caminho. A questão aqui que eu acho que o Ursula von der Leyen esteve muito bem quando disse que o alargamento da União Europeia responde a um apelo da história. É exatamente isso. É responder a um apelo da história. Porque, ao contrário de Jean-Claude Juncker, que dizia, o antigo presidente da União Europeia, da Comissão Europeia, que dizia que estava fora de questão de haver um alargamento durante do seu mandato, mas, entretanto, houve duas mudanças: a saída do Reino Unido e também a guerra na Ucrânia. E é evidente que a União Europeia tinha absolutamente que responder, e, sobretudo,
mesmo em relação aos, como se diz em português, georgianos, não é? Georgianos, sim. os habitantes da Geórgia, exatamente, os georgianos. Exatamente. Quando havia uma sondagem, eu vi uma sondagem esta semana que 80% deles sentem-se pró-europeus, 80%, é enorme. E a Europa não pode falhar este apelo da história. Mas será fácil, Begonha, negociar ainda com um país em guerra? Será possível avançar? É difícil porque os contornos desta guerra fica todo moito enlodado, que nos dicemos en español, non? Moito embarrado. Agora a Rusia estáse a beneficiar, porque temos de dizer isto frontalmente, estáse a beneficiar de todo o que está a acontecer tamén en Oriente Próximo e entón está a facilitar tamén toda a súa estrategia, non é? Nesta guerra, non é? Agora non estamos a ver tan directamente a Ucrania, non é? O resto da Europa está a ollar para outro lado, con a súa problemática cada país, e entón isto dificulta e beneficia a Rusia. Por tanto, é bon que insisto, é bon que a Unión Europea teña dado este sinal, mas isto non significa que vayan a avanzar rapidamente as negociacións, porque agora a Unión Europea ten tantas coisas sobre a mesa que realmente non sei como é que vai lidar com todo isto da Ucrânia. E depois é preciso não esquecer que a Ucrânia tem uma particularidade que é um país enorme, 40 milhões de habitantes, e um país muito pobre. Portanto, um elemento como um país como a Ucrânia tem que ser também trabalhar tudo isto, não é? Mas voltando a questões de corrupção, que são as grandes reservas da Europa relativamente à Ucrânia. Não é? Mas voltando a Ursula von der Leyen, vou fazer mais um elogio à Europa, que é em relação à Geórgia, por exemplo. Que é um país atualmente onde não há problemas com a liberdade de imprensa, há problemas com as liberdades civis, não é? Pronto, temos chamado um governo iliberal, um pouco como a Hungria é, e mostrar esse sinal de abertura, dizer, ok, neste momento é um governo assim, mas os georgianos não podem pagar o preço da história por causa deste governo, eu acho que, mais uma vez, é um sinal forte e inteligente que deu a União Europeia. E o Zelensky insistiu nas súas redes sociais, que é onde ele comunica mellor, non é, para todo o mundo, esa luta da Ucrânia e do seu governo para, precisamente, contra a corrupção, a garantir que essa luta vai continuar e que a Ucrânia vai ficar, digamos, máis limpa, non é, de corrupção. Mas todo isto tamén é difícil, porque con isto da guerra há moitos intereses económicos de pano de fundo, non é? E entón há coisas que a nós, deste lado da Europa, tamén se nos escapan, non é? E iso tamén preocupa, lógicamente, a Unión Europeia. Vamos avançar para outros temas, mas introduzindo aqui uma nota de humor, deixa-me dizer que o Olivier está muito... já elogiou 2 vezes a líder da Comissão Europeia. Claro, deu muito bem com ela. Quer ser assessor da Úrsula. Sou dos raros a ter o número de telefone da Ursula von der Leyen. O assessor francês da presidenta da Comissão. Pois lá está, não sei o que é que isto quer dizer, mas foi só sublinhar o facto. Muito bem, vamos da Ucrânia para a Espanha. Espanha, Begonha, que tem sido varrida por manifestações que degeneram em violência. Manifestações contra a amnistia aos independentistas e agora no dia em que está anunciado foi concretizado o acordo do entendimento também com o Partido Nacionalista Basco. Que futuro para o teu país, Begonha? Ai, que pergunta. Se eu soubésemos, o meu país está de rastros. Os españois non podemos ir de normais, é que isto é incrível. Mas isto, o que se está a viver, eu teño, como saben, o fillo a estudar en Madrid, non é? E a preocupación como máis, estou a recibir imensas chamadas, oye, que teña cuidado, que non vaya pelo centro, as manifestações. Porque pensen unha coisa, todas estas manifestações, os nosos ouvintes que queran ir a Madrid ou que vayan ir próximamente, son mesmo no centro de Madrid. A sede do Partido Socialista fica ao pé da calle Princesa, que é unha das, para mí, das rúas máis bonitas de Madrid, fantásticas, no centro, ao pé da Praça de España, e entón é mesmo o corazón de Madrid. Por tanto, cualquier persoa que vai ao centro até pode encontrar as manifestações. Por iso que teñan cuidado. Todo isto está a dar tamén de rastros a imaxe internacional de España, mas eu tamén quero dixer cá unha mensaxe que eu acho que é bastante clarificadora, e é que todas estas extremistas, porque son extremistas, van
a todos lados, é dizer, isto comenzou como manifestações pacíficas e que acontece sempre a un lumben, non é? A unha serie de extremistas que paseian por toda a Europa, os mesmos que acompañaban as manifestacións dos coletes amarelos, en Barcelona en 2017, cando foi depois do 1 de outubro, todos estes extremistas, dá para tudo. Há unha serie, unha corrente extremista que está a circular por toda a Europa e cando há este tipo de manifestações radicalizan todo moitísimo. Isto é un problema incrível porque ontem, na última manifestación, levamos unha semana, na última manifestación en Madrid, diante da sede do Partido Socialista, houve máis de 6 detenções xa. Portanto, a violencia está a aumentar dia a dia. E já voltarei a ti, Begonha. Olivia, como é que tu olhas? Sim, não, só queria registrar o que acabou de dizer a Begonha, porque ela discorda, que é a questão ela fala das manifestações violentas em Espanha e faz a comparação com os coletes amarelos. Bom, vamos ver uma coisa. É assim, uma pessoa tem todo o direito de manifestar contra a amnistia. Tem todo o direito. Não estou a ver aqui onde é que está o extremismo. Não há. O colete amarelo também não estou a ver qual é o problema de manifestar a sua raiva contra um sistema. O problema é que dentro dos coletes amarelos houve pessoas completamente que não respeitam as leis da República Francesa. E como nas manifestações da Espanha nós não podemos colocar todas as pessoas no mesmo saco, ou seja, há pessoas que têm todo o direito de ser contra a amnistia e de manifestar até, e depois há a chamada ultradireita que até pediu para que a polícia espanhola não respeitasse as ordens de cima. Não, são pessoas da ultradireita, eu nem chamo de extrema-direita, prefiro a expressão da ultradireita, porque tu podes ter extrema-direita sem ser de ultradireita, enfim, outra coisa. E o mesmo acontece em França, por exemplo, nas manifestações que houve de ultra-esquerda, são pessoas que não respeitam as leis da República e existem leis em Espanha. E tu não podes, mesmo manifestações à frente do Partido Socialista, a violência em Espanha que havia, mas são movimentos, pergunto eu, do qual eu questiono a legitimidade. Ou seja, o Partido Vox, eu não questiono a legitimidade do Partido Vox, mas questiono sim movimentos, mas de pessoas que, com saudação nazi que eu vi em Madrid, pessoas que dizem eu sou cristão, não sou muçulmano, mas o que raios tem a ver com a amnistia? Mas o que é que tem a ver? É um pretexto. Para estas pessoas da ultradireita e ultra-esquerda, há sempre um pretexto para ou manifestações de ódio ou de violência. Mas claro, realmente está tudo relacionado. Pois, o que eu tento explicar aqui é que começam por ser manifestações pacíficas convocadas por grupos de direita, mas pacificamente, e à medida que avançam os dias, há mais ultras, aparecem mais elementos. É que até a polícia espanhola confirmou, as forças de segurança espanholas confirmaram que estão a chegar elementos violentos de outras partes, não só de Espanha, sino de fora de Espanha. Lembrem-se que em Portugal, diante do Parlamento, eu tive de acompanhar como correspondente aqueles protestos, não é? No momento da Troika, diante do Parlamento, todos nos lembramos, como apareciam grupos também violentos que não sabíamos de onde. É dizer, e há sempre um aproveitamento. Sempre há um aproveitamento e há movimentos, porque até está convocada estas manifestações, agora nestes dias, está a haver grupos ultras, não só de Espanha. Portanto, isto é muito preocupante. Um caldo muito, muito perigoso. Bem, Begonha, mas olhando para a questão política, tudo isto é consequência da insistência de Pedro Sánchez e que optou por amnistiar independentistas, contrariando palavras, as suas próprias palavras, porque anteriormente Pedro Sánchez manifestou que era contra esta situação. Que explicações Podemos ouvir essas palavras? Não sei se podemos ouvir ou... Não temos oportunidade, mas de facto... Não temos, porque eu gostava também de poder ouvir o que ele, porque eu enviei, não é? Sim. Poder ouvir o que ele diz. Infelizmente neste momento não conseguimos ouvir, mas podes tu reproduzir, sim. Se podemos, eu posso reproduzir e os nossos ouvintes podem encontrar estas palavras no site da televisão espanhola e podem encontrar em alguns sites da imprensa espanhola, aliás, por exemplo, no La Voz de Galicia reproduce isto, porque o Pedro Sánchez numa entrevista, a televisão espanhola mesmo na campanha eleitoral
do mês de xullo, días antes das eleições de xullo, negou a amnistia. Exatamente. Diz que depois de 5 anos de gobernação, isso estava clarificado, que ele não avançaria com a amnistia. Estão as suas declarações, está o som do Pedro Sánchez e a imagem do Pedro Sánchez dias antes das eleições, e muitas pessoas do Partido Socialista votaram em Pedro Sánchez porque confiavam nestas palavras. Então, isto que está a acontecer, que muitas pessoas de centro em Espanha agora estão-se a voltar contra o próprio Pedro Sánchez, mas agora é tarde, os acordos já estão fechados, isto da amnistia ainda está a dividir mais os espanhóis, não é? É se manter no poder, por se manter no poder, por 7 votos, e tem o sí do Puigdemont para a investidura por 7 votos, mas o Puigdemont xa diz claramente, isto aparece en todos lados nos sites, que esta legislatura será, digamos, irase avaliando día a día conforme se o Partido Socialista cumpre os acordos. Nós, infelizmente, não conseguimos mesmo reproduzir essas declarações, mas, Olivier, não dá aqui a impressão de que Sánchez está a tentar o poder a todo custo, de facto. Eu acho que sim, eu acho que é evidente, não é? Ou seja, é uma grande jogada, taticamente, grande jogada do Pedro Sánchez, não é? E é pena que vejo uma reação da oposição um pouco histérica, que não ajuda também em nada. Aliás, há um grande editorial do Financial Times esta semana, que foi bastante comentado, sobre a Espanha, onde o Financial Times dizia que a grande eloquência do Partido Popular não ajuda em nada em termos políticos para resolver a situação e as tensões dentro da Catalunha. Para mim, o histerismo, e a grande coisa chama-se Isabel Díaz Ayuso, que eu para mim, habituada nas declarações de histerismo, quando, por exemplo, ela diz que a Espanha já é uma ditadura. Não, mas sinceramente isto é inacreditável. Ou seja, ouvir uma coisa é condenar Pedro Sánchez, outra coisa é até dizer que é uma vergonha. Isto são opiniões. Agora, falar de ditadura nos momentos que estamos a ver na Europa é pura e simplesmente inacreditável. Mas e a oposição não está, na minha opinião, em Espanha, à altura da péssima decisão que tomou Pedro Sánchez. Mas aqui é possível agora de alguém ouvir o som de Pedro Sánchez? Okay. Finalmente vamos tentar. Que bom, agradeço, muito obrigada, muito obrigada. ¿Usted qué les daría a cambio? ¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía? No, aparte que no es algo futurible. Es que ya llevo 5 años gobernando. Es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Lo que han tenido son indultos condicionados. Portanto, percebemos aqui, Pedro Sánchez, que, agora com um som que não era para ouvir, mas percebemos que Pedro Sánchez está com a sua ação política nesta altura a contrariar as suas próprias palavras. A contrariar há 3 meses, mas o mais importante, eu falo como espanhola, é que temos agora um caldo de cultivo muito perigoso com isto da amnistia. Por quê? Porque temos a todas as associações de xuíces. O Pedro Sánchez conseguiu uma coisa que não tinha conseguido ninguém, e é pôr do mesmo lado a todas as associações de xuíces. Nós temos xuíces progresistas, xuíces conservadores, é dizer, de todo tipo, e todos a dizer que isto é totalmente anticonstitucional, que isto vai en contra dos principios. Temos ao expresidente Felipe González, socialista, un dos pais da transição espanhola, a dizer que isto é o fim dos princípios do diálogo na transição espanhola. Perante isto, Olivier, muito rapidamente, que futuro para a Espanha? Era a pergunta que eu fazia. É preocupante, eu diria que uma Espanha dividida. Pedro Sánchez conseguiu algo terrível. Eu acho que os povos da Europa já estão divididos e ele consegue dividir. É pena que não haja uma posição à altura, mas isto eu diria que a situação da Espanha, infelizmente, é um pouco a imagem do que acontece em muitos países europeus, em que os povos estão cada vez mais divididos ideologicamente e a vários níveis. Muito bem, temos que avançar para os temas nacionais. Fica feita a análise dos assuntos europeus. Eu relembro que o Visto Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. E eis que se abriu uma crise política em Portugal com o anúncio da demissão de António Costa na sequência da Operação Influencer. Olivier, todo este caso, do teu ponto de vista, o que é que nos diz de Portugal? Eu sei que a pergunta não é fácil. Não. Mas eu reconheço que não é fácil. Eu diria que diz várias coisas, mas eu diria que há, de facto, um sério problema em Portugal de corrupção.
Portugal não é o único país. Eu repito sempre isto, porque às vezes eu sei que a opinião é muito simples. Nós temos muito mais. Não é bem assim. Eu diria que há uma sensibilidade fortíssima em Portugal por causa da situação económica, que as pessoas já não aguentam nada. Até atitudes que legalmente podem não ser, podem estar corretas legalmente, mas eticamente já não o são. Mas as pessoas mesmo assim já não aguentam até questões éticas por causa da situação financeira difícil da grande parte dos portugueses. Portanto, eu acho que esta questão da corrupção ela é fundamental e espero que nas próximas eleições seja também, e não apenas do Partido Chega, o Partido Chega, lá para ele, do jackpot, vamos falar disso daqui a pouco, é o 3-7, para mim é o casino, bem, o jackpot, o bingo, tudo o que tu quiser, não é? Porque eles só falaram disto. Eurodreams. Não, mas é Eurodreams para eles, exatamente. Que é, bom, mas eu espero que os outros partidos políticos comecem também a fazer propostas para mais transparência. As democracias, Portugal é uma democracia, como Espanha é, eu não tenho paciência para ouvir que os países não são democráticos, claro que são. Sim. Mas com falhas. E o papel da democracia é encontrar correções não é, a estas falhas. E para mim é isso que diz muito sobre a crise portuguesa. Begonha, faça a mesma pergunta. Eu tenho uma palavra que este país, eu digo sempre cá, pode-se ouvir em todos os programas anteriores ao longo dos últimos anos, é imprevisível. É imprevisível. Quando analizamos tantas veces, é dizer, isto demostrou que neste país nunca se pode dizer nada. A atualidade supera a ficção. Mas é que isto ninguém esperava. Sabíase, falava-se. E muito menos tudo numa manhã, não é? Exatamente, tudo numa manhã. Falava-se do processos lítio, do hidrogênio, do notícias. galamba, de como o Costa manteve o galamba. Costa foi vítima dessa opção de manter a galamba. Aparentemente sim, mas para mim o preocupante é que às vezes os jornalistas falamos máis ou falamos demais. Por quê? Porque non sabemos o que está realmente a ser investigado do lado do Costa. É dizer, agora unha corrente de opinión que está a tentar ilivar o propio Costa. É dizer, nós non sabemos. Ao que o dixo o Presidente da República ontem nese discurso breve, mas moito clarificador, que temos a suspensão de inocencia. É dizer, a presunção de inocencia temos de ter sempre en democracia, non é? Mas tamén non se trata de dizer non, e que o Costa é un santo, non fez nada. Non sabemos. Non sabemos. Desde o momento que ele se dimitiu tan rapidamente, en tan pouco tempo. E há quem diga que apenas por causa de um parágrafo que cita António Costa. Mas nós que somos? Nós somos jornalistas. E os jornalistas temos de avaliar tudo e temos de desconfiar também um bocadinho, não é? Essa avaliação também ao Olivier. O Ministério Público tem ou não que clarificar esta situação, Olivier? É um debate interessante que houve em Portugal sobre isto. Portanto, eu não sou especialista jurídico. Portanto, eu não me vou se não te importas, não me vou pronunciar sobre isto. A questão aqui que de facto seria o cúmulo do cúmulo, isto sim, seria o cúmulo do cúmulo, que depois da investigação, não é, chegamos à conclusão que António Costa não há nada contra ele. Isto seria o cúmulo do cúmulo, porque afinal houve uma crise política e não sei o que é isso. No entanto, eu mantenho esta opinião, que eu diria que não é unânime, mas eu diria que ele não tinha outra hipótese. Quando tu tens tantas demissões no passado e agora, a questão das notas e contadas dos seus chefes de gabinete, de Galamba, e não só. Ou seja, ele não tinha, e até fez confusão ontem quando eu ouvi António Costa. Aquele parágrafo bastava ter sido citado João Galamba como arguido e o envolvimento do chefe de gabinete era motivo suficiente para a admissão do Primeiro-Ministro. É isso? Não, sim, para mim é óbvio. E até fez-me confusão ontem como é que António Costa, e lá surpreendeu-me bastante, ele que considera ainda como animal político um erro que ele comete ontem, mas um erro, a dizer que Mário Centeno era uma boa escolha. Ou seja, do tipo, estou agarrado ao poder, estamos agarrados ao poder, e propõe um outro. Não é que Mário Centeno não tenha as competências, não é que está em causa, mas no momento que viu o Partido Socialista, é já propor. Ou seja, é terrível. Mas isto é muito interessante, Olivier, porque é assim mesmo. É assim mesmo, um animal político.
un animal político que viu isto e que agora ve que isto, pronto, estes 4 meses, 5, 6, porque realmente vai ser até maio, lle van permitir ir aos compromisos internacionais, se callar non se fese a porta como se pensaba inicialmente as súas aspirações internacionais, lle permite se manter no poder este tempo. É verdade que é bom tamén para o povo portugués que se permita a aprobação do orçamento, é bom para a estabilidade, mas sin dúbida aquí há moita coisa que non está contada aínda e nós os xornalistas non nos podemos posicionar sobre un lado tipo, porque vamos ver, o xefe de gabinete dun goberno, se sea de España, de Portugal, da Italia, da Bélxica, vamos ver, é que é unha persoa que ten moitísimo poder, unha persoa de total confianza do primeiro-ministro. Isto xa é para se demitir, realmente. Eu pergunto-vos como é que no exterior e nos vossos países esta situação em Portugal foi acompanhada, Olivier? Bom, nos países francófonos, eu acho que não é só, eu diria que esta notícia foi noticiada, mas claro que a guerra Israel-Hamas. Portanto, é um contexto e além de outra guerra, não é? Aqui em Portugal parece que a guerra acabou. Exato, sim, mas lá fora era complicado dar o destaque desta notícia tão forte por causa da situação internacional. Mas também falou-se imenso disto. Eu diria 2 razões. Falou-se imenso por causa, bom, além da questão da proximidade geográfica, isto é óbvio, mas primeiro, porque António Costa era uma referência da esquerda europeia. E eu diria quase uma anomalia. Sabemos que Espanha e Portugal, que quantos governos socialistas, por imenso socialistas temos na Europa, não há muitos, não é? E, sobretudo, um homem que consegue a maioria absoluta. Ou seja, um homem da esquerda moderada que consegue a maioria absoluta. Portanto, para um francês cuja esquerda moderada já morreu há bastante tempo, o António Costa era era alguém que dizia... Sim. Bom, era uma figura marcante. Bom, primeira razão. E a segunda razão tem a ver com o Chega. Que é, eu tentei, através do meu trabalho, não é, chamar a atenção dos franceses e lá fora, dos países francófonos, para o qual eu trabalhei sobre este tema, que Portugal está perante uma viragem que eu diria pode ser histórica. Porque não seria a chegada do PSD de um governo que seria histórico, sim, seria interessante, mas pronto, o PSD já esteve no governo, não é? Seria o regresso do PSD, agora existe sim a possibilidade de haver a extrema-direita no governo. É uma das consequências que não estou a dizer que isto vai acontecer, não. Estou a dizer que é uma possibilidade. Claro, porque o PSD nas sondagens, e falamos disso na última semana, o PSD nas sondagens pode ganhar, mas vai precisar a partir do Chega, mas o PSD diz, nós não queremos, e o Chega diz, nós não queremos uma geringonça tipo a Vox, como a Vox fez com o PP, nós queremos entrar no governo português. Portanto, essa vai ser a chave. A grande questão PSD-Chega, PSD-IEL, mas IEL está de acordo para estar com o PSD, não está de acordo para estar com o Chega, mas é essa questão que vai ser a chave. E lá fora, sim, é dizer, Portugal, o país cuja extrema-direita não existia há 10 anos, ou 12. Ou há menos. Ou há menos, há 12 anos. Este país pode ter, em março, uma aliança direita e extrema-direita, pelo menos é algo que não se pode escolher. Mas Begonha, em Espanha sí que foi primeira noticia en todos os xornais, non só no xornal para que eu traballei durante tantos anos, La Voz de Galicia, o terceiro, cuarto xornal de España, non, El País, El Mundo, ABC, principais, La Vanguardia, principais xornais españois, todos a destacar a demissão do Costa. E também com precisamente essa surpresa que se viveu, porque a imagem do Costa fora de Portugal era impresionante, era muito boa. E agora essa imagem, por isso eu dizia que esta decisão, se calhar, vai permitir o seu nome que não fique tão manchado, não é? Mas, realmente, foi uma surpresa brutal. E também, ontem nós estivemos en España, como ben saben, un día de moita información, moita movimentación co da amnistía, non é? Co anuncio e coa confirmación de que vai poder ser investido o goberno de Sánchez, con acordo con Puigdemont, mas alén de todo iso destacouse moito e destácase hoxe de mañá tamén moito na imprensa española, nas capas dos xornais, non é primeira noticia, mas destácase bastante a decisión do presidente da República. E está
estáse a pôr a Portugal como un exemplo de democracia, un exemplo de como un primeiro-ministro se demite, simplesmente por ser investigado. Eu digo isto porque em Espanha é difícil que alguém se dimita. Isso acontecer, é isso? E então é como se está a ver em Espanha. Eu explico como se está a ver em Espanha, mas está-se a acompanhar com muita preocupação, logicamente, e sobretudo no caso da nossa Euroregião, Galiza Norte de Portugal, porque as relações entre a Galiza e Norte de Portugal são fortíssimas, não é? Sim. Muito bem. O nosso tempo chegou rapidamente ao fim. Temos que ter aqui um tempinho para um dos principais momentos deste programa. Que é o índice de tugalidade. Vamos a isso. Índice de tugalidade. Muito bem, Olivier e Begonha, eu e o Sérgio hoje queremos saber se vocês já ouviram, e de certeza que já ouviram, a expressão chapéus há muitos. Chapéus há muitos. Chapéus há muitos. E sabem o que é que significa? Pois, mas chapéus há muitos. Chapéus, mas o que nos interessa é um que proteja bem, não é? Pessoas que armado em esperto. Exatamente, não, e que tentam, tentam Não. proteger, ou tentam ajudar. Chapéus, muitos de nós não são Chapéus há pessoas espertas. muitos. Não. Não, que tentam tipo, quando precisares de alguma coisa, eu vou te ajudar, ou cá estou, e depois, no momento da verdade. É isso. Eu acho que é mais simples. Ajudas que estão perdidos. Eu acho que é mais simples do que isso. É Quando há muita chuva, chapéus há muitos. Também, mas é quando há muita coisa ao barulho, há muita coisa que podemos pegar, mas na verdade não interessa ser um número, não é? Ou seja, não sei, Sérgio, se concordas comigo. Sim, acho que essa pode ser a No explicação. fundo é quando, por exemplo, agora os políticos podem dizer muita coisa, mas chapéus há muitos, não é? Nós queremos é ver depois. Eu acho que é nesse sentido. Normalmente há uma expressão que se junta a essa expressão. Chapéus há muitos, mas não podemos reproduzir aqui. Se calhar podemos, porque foi no filme português Canção de Lisboa Exatamente. de 1933 que Vasco Santana disse precisamente isso, Sérgio Costa, que vamos ouvir agora aqui. Chapéus há muitos, simbora! Mas ele agora não disse o fim, não ele disse. disse chapéus há muitos, vamos embora. Foi um índice de tugalidade. Índice de tugalidade. E vamos fechar com o negativo e positivo da semana. Begonha, negativo desta semana. Pois o negativo desta semana é ver como está o meu país. Como non pode ser considerado o pior da semana? É dizer, podería ser moito máis leve, mas non posso ser leve, eu non posso ver o meu país así, porque unha persoa se quera manter no poder a toda costa, non é? Esta imaxe que estamos dar internacionalmente, eu adoro o meu país e adoro todas as diferenzas do meu país, as nacionalidades históricas, as linguas históricas, esa diversidade que nos faz tan ricos a todos os níveis. Nunca considerei que a España podería se romper, mas pareceme tan injusto toda esta decisão da amnistía por se manter no goberno e que outras comunidades, como a Galiza, como a Extremadura, como a Andalucía, fiquen por trás en axudas e que vai a ser beneficiado tantísima unha comunidade autónoma por se manter no poder. Realmente é tristíssimo isto. E Olivier, negativo desta semana? Tem a ver um pouco com o caso que acontece em Portugal, mas eu diria que é desta semana, mas eu diria que tem a ver com algo que eu não gosto aqui, admito, que é o duplo discurso sobre o combate à corrupção. Já falei disto aqui várias vezes, que é o que significa o quê? Que assim eu entendo perfeitamente que as pessoas estejam escandalizadas com os grandes que roubam, mas a mim faz uma confusão o duplo discurso que é não estão escandalizados com a maioria com muitas pessoas que não pagam os seus impostos. Que isto começa também para mim a um pequeno nível. E quando o roubo e a corrupção é algo que acontece a um mais pequeno nível, tem dificuldade em entender como é que dão lições aos grandes. Tem algumas dificuldades, admito. Não é? Ou seja, quando tu és ladrão, a partir não estou a perceber porque é que tu dás lições de moral aos ladrões. A economia paralela em Portugal representa 35% do PIB, segundo um estudo recente do Porto. 35%. E eu vejo a moral de pessoas que não passam faturas, que não querem passar faturas. Tu vais numa loja, não há MBWay, não há multibanco. Vejo sistemas para pagar menos impostos. Muitas vezes não há multibanco, Olivier, porque tem que se pagar taxas. Não, isto eu sei. Mas isto eu sei. Mas, ou seja, isto é outro debate. Eu gostava de ter um debate outro dia, porque às vezes não sei tão simples como isso. Certo, mas tudo bem. Mas às vezes, como é verdade, tens razão. Mas não é isso. E vejo pessoas que não pagam os seus impostos devidamente.
andam a roubar o Estado, mas lá está, como dizem que o Estado anda a roubar, e tudo isto não se fala. Da corrupção também ao pequeno nível, porque a corrupção, toda a gente, é tão lógico dizer que está contra tudo isto. Toda a gente, seja esquerda, direita, toda a gente é contra isto. Agora, o que é importante também é lutar no dia a dia, nas pessoas que não pagam os seus impostos e os outros têm que pagar para quem não paga. Eu espero que isso seja um tema da campanha das legislativas. Muito bem, mais ética, veremos. diz Olivia. Positivo da semana, Mas Begonha. vamos con dúas Em cousas 30 segundos. positivas. Primeiro, hoxe o aniversario do meu marido, Francisco, está de parabéns. Portanto, sempre vou celebrar máis un ano de vida e estar xuntos. Feliz cumpleaños. E outra coisa moito boa, domingo pasado, cando voltaba a Portugal, parei, a tempo que xa non paraba, no picnic dos leitoes. E falo depois. Non falo para que me façan preso especial, non, falo depois de estar. No picnic dos leitoes, en Meallada, olla, é un dos mellores restaurantes, é rápido, o leitao é maravilloso, primeira vez que digo, a simpatía delas é numa hora almoças que é o sabor português, eu adorei a dupla positiva, o aniversário do marido e o leitão na Meallada. Eu só espero que não haja uma ligação entre os dois. Olha, não só tu estás apaixonado, não só tu. O teu positivo da semana. Não, o meu positivo tem a ver com uma grande escritora portuguesa, que é Lídia Jorge, ganhou um prémio Médicis em França, um dos prémios literários mais importantes em França. O livro chama-se Misericórdia, e num mundo tão maluco, esta senhora que é tão doce a escrever e a ouvir, é de uma classe brutal. A Lídia Jorge, fiquei orgulhoso sendo ela portuguesa, termos aqui em Portugal uma escritora tão forte. Não é? O livro chama-se Misericórdia. Eu não li, vou comprar porque a história que é genial, que é uma ficção, mas inspirada na vida da sua mãe, que esteve internada na Santa Casa Misericórdia nos últimos anos, e a mãe só escrevia uma palavra por dia, depois ela gravava, e a partir dos pequenos textos da mãe dela, que tinha 100 anos, acho eu, a Lídia Jorge vai escrever poemas do que a sua mãe teria eventualmente quis dizer através de uma palavra ou de uma gravação áudio. Ora, eu acho que no mundo que nós estamos a viver, um pouco de poesia de Lídia Jorge e desta inteligência notável da literatura portuguesa faz bem. E acabamos ela é assim uma desta forma senhora, poética. Lídia Jorge é uma senhora. Foi o Visto de Fora, meus amigos. Para a semana estamos cá outra vez, fim de semana, às 10 da manhã. Tchau, obrigado. Um bom fim de semana a todos, e para quem nos ouviu ou quer voltar a ouvir, pode ouvir também em podcast. Até já.